Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 29 de novembro de 2023, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor. Que nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Eu vou pedir à nossa irmã Leuda a gentileza de fazer a leitura de uma página aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, que está terminando o estudo. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis neste país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir. Um bom estudo para todos nós. Não é à toa que a nossa irmã abriu a página exatamente naquele capítulo que trata que não se pode seguir a Deus e a Mamon, que fala da propriedade, do nosso apego às riquezas, aos bens terrenos. Tem sido bastante estudado, bastante falado isso. Precisamos ouvir sobre isso. Precisamos, então, refletir sobre isso. Agora, meus irmãos, nós vamos prestar a máxima atenção ao nosso querido irmão Alcir, da Mota Mesquita, que vai dar continuidade ao estudo que nós estamos desenvolvendo às quartas-feiras sobre a obra Devassando o Invisível. Que ele seja muito inspirado nessa noite. Boa noite. Que Jesus, o nosso amigo e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. Dando continuidade ao capítulo 6, que o Gilberto terminou, Capítulo 6, nós estávamos falando sobre romances mediúnicos. E no capítulo 7, então eu vou pegar um finalzinho do 6 e iniciozinho do 7, os biletristas, Eu fui ao dicionário. Biletrista é aquele que gosta das artes, que escreve romances. Então, é um biletrista. Eu não sabia, quis saber o que é o biletrista. Então, nós vamos pegar esse pedacinho, esses capítulos em particular, eles são importantes do ponto de vista didático, pedagógico, mas são muito biográficos, É a Ivone falando dela mesma e contando a experiência dela. Então, eu vou fazer um parênteses aqui para a experiência dela em particular é diferente um pouco da nossa vivência mediúnica em geral. Então, nós vamos trabalhar isso. Gilberto termina aqui
né? E ela está conversando com Charles, e Charles diz para ela: não se trata de favor, é apenas um dom natural, né? E ela nós vamos ver, ela sempre foi uma criança dada a catalepsia, a todos esses fenômenos de desdobramento. Então, muito tenra, né? Ela já possui isso. Então, ela veio com essa competência para desenvolver esse trabalho mediúnico que desenvolveu. É apenas um dom natural que possuis, assaz desenvolvido, como outros médium ou possuirão. Não é tão comum essa facilidade de desdobramento, conquanto não seja tão comum como os demais dons. Um tipo de faculdade que, de outro modo, facilita o ditado psicográfico, porque armazena o cabedal necessário nas camadas mentais do instrumento mediúnico, né? Ela se desdobra, vivencia aquelas experiências e depois, com o apoio dos seus mentores, né, Charles, Victor Hugo, ela escreve aquilo. Então ela tem vívido na sua mente o que ela viu e vivenciou. Tornar-se-á indispensável a tal fenômeno, entretanto, a absoluta afinidade com o espírito operante. Uma sintonia de vibrações, por assim dizer, integral, do médium com o narrador. Daí a dificuldade de ação e o fato de tornar-se o fenômeno pouco comum, né? Porque além dela ter essa habilidade e ter nascido com essa competência, o médium comunicante tem que exercer com ela uma perfeita sintonia. Ainda assim, será necessário que exijamos do aparelho transmissor todas as energias vibratórias de que puder dispor, as quais ainda serão por nós outros elevadas por processos delicados, a fim de que se atinja a comunhão precisa ou transfusão plena das duas mentes, que se deverão interpenetrar. Então, é mais complexo do que simplesmente uma comunicação. Então, eu peguei a FEB tem um artigo sobre a Ivone Pereira, né? Esse é um documento oficial da FEB, e ele diz assim, que é a Ivone dando testemunho. A mediunidade apresentou-se em minha vida ainda na infância, conforme relata em um livro Recordações da Mediunidade. Com 1 mês de idade, então Ivone com 1 mês de idade, ia sendo enterrada viva, devido a um fenômeno de catalepsia. Então ela tem uma catalepsia, é diagnosticada inclusive pelos médicos como morta, prepara-se o velório da Ivone, e ela está em desdobramento no processo cataléptico, e volta ao corpo físico, morte aparente, que sofri fenômeno que no decorrer da minha existência, então, 1 mês de idade, ela tinha 1 mês de idade, né? Repetiu-se muitas vezes. Aos 5 anos eu já via espíritos e com eles falava, e assim continuei até os dias presentes. Isso está no Reformador de janeiro de 1982. Então são médiuns raríssimos, né? Divaldo tem esse fenômeno, Chico, ela, não tem 30 médiuns com essa competência. Na primeira vez que participou de uma reunião prática, sentada à mesa, Ivone Pereira recebeu uma mensagem do espírito que se identificou pelo nome de Roberto de Canaleiras, tratando sobre o tema suicídio. Ela foi uma suicida, né? Este espírito já lhe aparecia desde a primeira infância e com ela falava. A faculdade de desdobramento já se apresentava também nessa fase. Então eu quis conceitualizar porque é biográfico e ela fala sobre essas competências, né? E quais de nós tivemos catalepsia aos 1 mês de idade, né? Qual de nós tem essa facilidade de desdobramento? É raro, não é comum. Um fenômeno mediúnico, enfim, como qualquer outro, processar-se-á, então, a sugestão forte projetada pela entidade criadora da peça literária sobre o médium, e aqui as tendências e disposições deste gostosamente se acomodam. Então, há uma sintonia perfeita e o médium deixa-se levar, né? Não poderíamos, assim sendo, fornecer assuntos que ao médium repugnassem, senão aqueles que exaltassem as suas sensibilidades. Esse, aliás, o mesmo processo da obsessão. Então, há uma similaridade, né?
nesse processo de inspiração mediúnica, no processo obsessivo. O obsediado é um passivo que prazerosamente, por assim dizer, se submete ao fato e que conjuga vibrações de modo completo com seus obsessores, né? Então há uma sintonia perfeita. É quando ele afirma que está vendo isto e mais aquilo, realmente o vê, porque o seu dominador criou o fato ou a figura para ele, visto que o poder de criar é uma força natural do pensamento, um ato de vontade de cada um, né? Inclusive, sob esse aspecto da sintonia mediúnica, Deolindo Amorim sempre comentava que num bar em que ele vê um alcoólatra, ele não vê um, vê vários, né? Ele que bebe e todos aqueles que estão ali vibrando na mesma sintonia, obsessores que o estimulam. Então, vamos falar um pouquinho sobre sintonia vibratória, ressonância na física, né? E um exercíciozinho fácil, bom. Se você tem dois copos exatamente iguais, do mesmo material, com o mesmo líquido, no mesmo volume, se eu fizer o primeiro vibrar, o segundo vai vibrar imediatamente, né? Então, por que eu não toquei no segundo copo e ele vibrou assim como o primeiro? Porque houve ressonância. Os dois estão vibrando na mesma frequência. Por vibrarem na mesma frequência, eles entram em sintonia, né? Nós falamos, no caso espiritual, em sintonia, porque é uma sintonia mental, mas no caso físico é uma ressonância, né? Mauro sabe, uma tropa não passa marchando sobre uma ponte, para de marchar e caminha normalmente. Por que não marcha? Porque a frequência natural de uma ponte é muito baixa e a marcha tende a repercutir a frequência vibratória da ponte. Então a ponte vai começar a oscilar e poderá cair, né? Ela cai efetivamente. Inclusive existem experiências, né, de violinistas que conseguem alcançar exatamente a frequência vibratória de um cálice e ele estimula de tal forma o cristal que o cristal se parte sem ninguém se tocar, porque houve uma sintonia perfeita. Isso é uma lei natural da física e que se aplica a nós, né? Então, nos processos mediúnicos, como o caso que a Ivone viveu, de desdobramento, que ela havia uma transfusão perfeita com seu mentor, uma troca energética muito forte, na obsessão a mesma coisa, né? Prazerosamente. Então, o viciado, o alcoólatra, prazerosamente se entrega à sintonia vibratória com aquele espírito que gosta daquela atividade e prazerosamente participa com ele, né? Ambos bebem, né? O desencarnado bebe através dos eflúvios que são liberados pelo alcoólatra no ato. Então, há uma sintonia perfeita. Então, é o fenômeno da vida, né? Daí a importância do orai e vigiai, porque se você mantém a sua mente em padrões vibratórios distintos da grande gama de obsessores, você está livre dessa influência. Nesse caso, porém, em se tratando de forças inferiores, fatos e figuras são deploráveis, porque oriundos de vibrações nocivas, em desarmonia com as leis do bem e do belo, causando então desequilíbrios impressionantes às duas forças que se chocam. Todavia, ao médium espírita já enfronhado nos meandros de tais fenômenos, tais anomalias deixarão de acontecer, uma vez que estará habilitado a enfrentar com serenidade as sutilezas da faculdade psíquica, né? Aquelas visitas que você faz a umbral, em ambientes de padrão vibratório confuso, o médium tem que ter um equilíbrio para suportar aquilo. Daí, o afirmarmos nós, outros, a soberana conveniência de os homens em geral se alistarem nas hostes do Consolador. Beato, está dando microfonia do Consolador, a fim de se reeducarem, reconhecendo em si próprios os valores que possuem, as faculdades e possibilidades de que são dotados e os meios de dirigi-las para culminâncias compensadoras, pois todos esses magníficos dons anímicos lhes foram conferidos pelas leis da criação para que, por meio deles,
possam servir à sua própria glória, servindo ao próximo e à causa da vida imortal. Então, essa capacidade de desdobramento dela tinha um objetivo muito claro da educação, né? Da nossa educação, é o que nós estamos fazendo hoje, bebendo no romance. Não encerraremos o capítulo sem narrar o mais curioso fenômeno ocorrido na mencionada ocasião. No desenvolver do drama, assim entrevisto, há uma festa, um baile, na residência de uma das personagens do romance, exatamente aquele, Georges de Sanson, que encarna um homem de bem na moral da lição. A certa altura do referido baile, a que assistíamos, ela, né, Yvonne, como se presente estivéssemos, a personagem central, Gaston d'Aberville, propõe-se a cantar uma romanza, aos sons da harpa, cujos versos de uma mestria e beleza patética ouvíamos e compreendíamos. Perguntar-nos-ão, porém, se ouvíamos os versos em francês ou em português, visto as personagens da história serem franceses. Não é importante, né? Porque ela fazia comunicação mediúnica, não importa que idioma ele está falando. E aí quem é Georges Sanson? Eram amigos e discípulos de Rivail, e ela cita isso no livro Amor e Ódio, escrito pelo Espírito Charles e psicografado por ela. Não sei por que ele está passando, está rebelde. Encontramos no capítulo 2, da primeira parte, interessante descrição de uma homenagem feita ao professor Rivail por um seu ex-aluno, Georges de Sanson, com o comparecimento de outro ex-aluno, Gaston d'Aberville. Então são duas personagens, né, de convivência fraterna com Kardec, discípulos de Kardec, que dão uma festa em 1847, foi aí onde ela esteve, Yvonne. A homenagem ocorreu em 1847, tendo por motivo o lançamento do livro Soluções Racionais, de questões aritmética e de geometria. Você vê que em 47 Kardec estava lançando ainda livros científicos, né? Não, ele lança Livro dos Espíritos em 1857, 10 anos depois. Realizou-se o ágape sob a melhor cordialidade, a ele comparecendo ainda outras nobres amizades do círculo de relações dos dois amigos, do Georges e do Gaston. Dentre estas, o insigne poeta Victor Hugo. Verificou-se, então, substancioso debate entre o professor e seus antigos alunos, durante o qual, com aquela visão admirável que possuía Rivail, ponderou as grandes vantagens de ordem material e financeira decorrentes da realização desse desejo do seu aluno. Há registros informando que nos salões da nobreza francesa, quando acirrada discussão acontecia sobre determinado assunto, essa discussão era encerrada procurando-se ouvir a opinião sensata do professor Rivail. Então você vê a importância de Kardec, isso nós estamos falando de 1847, Yvonne vai presenciar esse ambiente festivo, né? E a gente não pode esquecer que Victor Hugo tem uma obra literária sobre espiritismo muito interessante, sobre mesas girantes, né? E ele, dentro do governo Napoleão III, ele é expulso da França, vai viver numa ilha próximo da Inglaterra, e ele faz muitas experiências e relata essas experiências mediúnicas que ele fez. Então, Victor Hugo já era um apaixonado pela doutrina espírita, né? Amigo de Rivail. Então, a gente começa a entender essa relação dela com esses personagens todos. E o que é romanza? É uma peça musical de caráter lírico, escrita para voz, um instrumento que se distingue pelo seu estilo melódico e expressivo, cultivada na Idade Média e depois no século XVI, XVII e XVIII. Nós estamos aqui no século XVIII, na França. Na França, a romanza adquiriu grande divulgação durante o período do Diretório, que foi o governo estabelecido por Napoleão, né? Naquele iniciozinho do século XVIII. E na primeira metade do século XIX na França e, sobretudo, na Itália. Entre os mais conhecidos, música aí não interessa para a gente, é só uma curiosidade. Então, era um estilo musical particular que aqueles saraus franceses, as pessoas se divertiam, né? Responderemos que no além, durante nossos transportes,
jamais qualquer dificuldade linguística nos perturbou. Não obstante, conhecermos exemplos de entidades muito materializadas e inferiores, incapazes de acionar as forças do pensamento, as quais usam o linguajar a que se habituaram quando encarnadas. E aí ela ressalta, são espíritos de padrão evolutivo inferior, né? Um espírito superior, a linguajar que nós usamos é mera formalidade. Possuímos amigos espirituais franceses, brasileiros, portugueses, espanhóis, um polonês, um russo, vários mestres hindus e egípcios. Todos nos falam, nos aconselham e escrevem com o nosso lápis, ou se valem da nossa audição. Nós os entendemos perfeitamente, transcrevemos o que dizem, mas não sabemos em que idioma nos falam. Não falam em idioma nenhum, né? Eles falam pelo pensamento. Sabemos que, acima de tudo, pensam. Aí ela conclui, porque é isso, né? A comunicação não tem palavras, a comunicação é espiritual. No entanto, distinguimos o tom vocal particular de cada um, pois que se trata de vibrações do pensamento, e as vibrações diferem segundo o caráter de cada entidade. E é assim, né? A gente conhece muito bem o padrão vibratório de cada instrumento musical. Você sabe quando é uma harpa, quando é um violoncelo, quando é um violino, porque eles têm características sonoras e o pensamento tem características vibratórias particulares. A tal ponto que reconheceríamos a voz de uma delas dentre centenas de vozes. Ouvíamos, pois, e compreendíamos os versos da canção, eis tudo. E como judiciosamente lembrou Allan Kardec, ninguém, e ainda menos um espírito desencarnado de ordem elevada, pensa neste ou naquele idioma. Pensa simplesmente. Pensa. E ele comunica o pensamento. E aquele que possui percepções capazes de compreender seu pensamento, entendê-lo-á naturalmente. Todavia, repetimos, espíritos inferiores e que foram de outras nacionalidades, quando o homem, já nos falaram em idiomas que não nos foi possível compreender. Cremos tratar-se esse fato de particularidade para novos estudos. Não é particular, é bem natural em função do padrão evolutivo. Entretanto, Charles atraía-nos para a beira do corpo carnal em letargia justamente quando a personagem Gaston cantava sua romanza. Então Charles trouxe ela de volta para o corpo. Esse quadro deslumbrante, isto é, o salão feérico inundado de uma cintilante luz azul, não botei os efeitos que o Gilberto fez ontem, ficou sem luz azul, tá? É muito pálido, regurgitante de convidados. O luxo e o brilho dos vestuários, Gaston tangindo a harpa e a cantar. As romanzas eram muito inspiradas em harpa, né? A melodia comovente e até a fulgurância das joias por eles usadas no momento. Tudo nos acompanhara para o nosso aposento de dormir, e agora pairava no ar, clareando o recinto com a sublime luz em azul e branco que coloria as cenas. Talvez, porém, o quadro não nos acompanhasse propriamente, e sim nossa visão espiritual se distendesse, favorecida pelos recursos operantes produtores do fenômeno, permitindo-nos alcançar do aposento referido as cenas mantidas na espiritualidade, visto tratar-se de experiências feitas pelos obreiros do invisível para possíveis revelações sobre o mundo espiritual. Então, aquela cena que ela vivenciou, plasmada pelas entidades superiores, estava disponível para ela ainda, mesmo que remotamente. Existe uma coisa muito interessante nesse processo. O Hermínio Miranda, quando fez o livro Je suis Camille Desmoulins, né, que Camille Desmoulins conta a sua história através da encarnação dele do jornalista aqui no Brasil, e ele está desdobrado, né, vivenciando a Revolução Francesa e tal, e Hermínio gostava de ter certeza de certas coisas. Então pedia para ele descrever, para ele poder checar. Então Hermínio pegava a descrição que ele fazia e ia checar na literatura se batia 100%, se tinha coincidência, para ele ter certeza, né? E tinha horas que a descrição dele, de memória, lembrando, observando de longe o fato,
não batia, e Hermínio ficava incomodado e dizia para ele, não basta. Ele falou assim, então você não quer que eu descreva, você quer que eu vivencie? Ele falou, eu quero que você vivencie. Então ele ia lá e vivenciava de novo o evento. Quer dizer, é como se ele participasse de novo daquele filme e vivenciava, aí ele voltava e contava exatamente as palavras que Hermínio queria ouvir, né? Então, aqui na romanza que ela está descrevendo, nessa festa de Sansão, né? Ela estava lá vivenciando, vendo, vivendo, sentindo, participando, observando. E ela volta e começa a ter as lembranças, ver os fatos, mas ela não está mais lá vivenciando. Não fomos informados a respeito, e aqui apenas registramos as duas possibilidades. À proporção que os versos caíam da voz do artista, porém, nós os víamos escritos, agora em bom português. Pelo menos essa foi a tradução feita por nossa mente. Eles pairavam no ar como em uma tela, ao lado da cena e não abaixo. Então ele estava cantando, o Gaston, e ela estava vendo a tradução ali como se fosse uma tradução em escrita. Eles pairavam no ar, como em uma cinematografia aparecem as legendas, em enormes caracteres tipográficos, estilizados, como góticos, luminosos e radiantes, tremeluzentes como estrelas, parecendo estruturados em essências líquidas, igualmente brancas, com irradiação azulada. Então ela está descrevendo essa fenomenologia toda, né? E Charles ordenou, meio ansioso, revelando muita pressa, levanta-te, toma do papel e traça ligeiro esses versos. Nós, porém, nos sentimos tão fatigadas e sem forças. Respondemos negativamente à beira do próprio corpo, a este vendo qual um cadáver. Não podemos, estamos muito cansados, não podemos. Sim, poderás, levanta-te e escreve. Por quê? Porque se ela dorme, as lembranças iam desvanecer, né? E a precisão do que ela ia escrever cairia muito. Será a única forma de obteres versos do além. Não és médium, poeta? Escreve. Não poderemos. Amanhã, quando despertar, sim, escreverei. Será agora ou nunca mais. Então, Charles sabe o que está falando, né? Porque ela tinha vivenciado aquilo tudo e ela tinha precisão no que escrever. E manifestava ansiedade, talvez contrariedade, enquanto repetíamos, amanhã escreverei, prometemos. Certamente, a delicadeza e a bondade desse afetuoso espírito não nos desejavam obrigar a novo sacrifício, que exigiria de nós maior percentagem de esforços, pois não há dúvida de que ele nos poderia obrigar a atendê-lo. Na manhã seguinte, efetivamente despertando do prolongado transe, recordamos-nos incontinente do fato, ainda recitando os versos e trazendo impressa na alma a melodia que lembrava algo do primeiro movimento da sonata ao luar de Beethoven. Melodia que, por mais uma vez, Charles nos tem dado a ouvir quando desses transes. Tomamos o lápis, ligeiros, excitados, recordando a advertência do terno amigo, pois conservamos sempre à cabeceira os utensílios de escrita, justamente para tais circunstâncias. No entanto, a chama espiritual que nos acionava se apagara, porque em um único verso da bela peça foi possível traçar. Nenhum único, porque ela perdeu aquela precisão, né? E esquecemos-la completamente ao nos repousar definitivamente na matéria. Nem mesmo posteriormente, quando Charles se apresentou para escrever o romance, tal coisa foi possível. Então ela perdeu a grande oportunidade, né? Então essa mediunidade tem esse caráter, né? De você vivenciar o fato, e aí você descreve com cores vivas. Terminada a exposição de Gaston e de Victor Hugo, vimos-nos levada pelo instrutor Charles à presença do grande escritor que nos agraciara com uma peça literária, como só fazer-se na espiritualidade. Compreendemos que aquele amigo nos apresentava como possível instrumento para a transmissão da história aos homens, no feitio educativo de moldes espíritas. Victor Hugo fitou-nos com um olhar profundo, perscrutador, como que devassando todos os escaninhos das nossas possibilidades psíquicas. Depois voltou-se para Charles. Haveria muito trabalho em prepará-los a meu gosto. Ela, Ivone, né? Escreve tu, por intermédio dela, pois conheces os fatos expostos
És intelectual, conheces a filosofia e a moral espírita e possuis ascendência sobre ela, a médium. Tece um enredo à tua vontade, adaptando-o à filosofia que esposamos. Então, Vitor Hugo repassa a tarefa de conduzir a médium para o Charles, porque ele diz, vai dar trabalho preparar ela para chegar ao nível que ele deseja. Alguns dias mais, Charles traçava, através da psicografia, a exposição romântica do citado drama, sem conclusões morais e filosóficas, e advertiu em seguida, guarda o trabalho, posteriormente obterás instruções. Quer dizer, não era para divulgar imediatamente. 25 anos mais tarde, isto é, ao findar o ano de 1955, apresentou-se novamente esse amigo com as prometidas instruções. Fui incumbido de escrever definitivamente a história de Gaston. Ele se encontra reencarnado desde o ano de 1931 e certamente lerá a própria história nesse livro, porquanto também milita nas hostes do Consolador, já que, graças aos céus, perseverou no ideal espírita uma vez reencarnado. Então, Gaston, amigo de Kardec naquela ocasião, né? A festa 1847, que ela descreve, reencarna no Brasil em 1931 e praticava a doutrina, né, espírita. Muitos de nós fomos franceses. Beto deu uma travadinha aqui no slide. Tá. Aliás, nós temos aqui no Brasil uma quantidade de espíritos que vivenciaram a doutrina na França e encontra-se, não é à toa que ela ganhou essa força, né? Que é interessante isso, né? Isso demonstra esse passado nosso, né? Maravilha. Ainda não. Tá, dá o reiniciar. Aí, vamos reiniciar aqui que deu uma travadinha, assim, coisas da informática. Testar a nossa paciência e a nossa perseverança. Com efeito, rapidamente Charles reviveu um enredo romântico, adaptando a doutrina espírita, e o drama assim desenrolado no além. Desenrolado no além, como num teatro modelar, durante um arrebatamento do nosso espírito, narrado pelo trabalho de um escritor genial, e escrito pelo instrutor espiritual Charles. O escritor genial, a gente sabe quem é, né? E artistas de grandes possibilidades, que é o Vitor Hugo, por meio da psicografia mediúnica. Foi publicado pela FEB para homenagear o centenário da codificação sob o nome de Amor e Ódio, que foi a sugestão do José Soares para a gente estudar em seguida. Quando terminada a leitura do livro já impresso, nós o colocávamos em nosso humilde estante. Amargo desapontamento adveio e murmuramos tristemente: não transmiti fielmente o que os nobres expositores espirituais desejaram dizer aos homens. Aí tem um gap de duas naturezas, né? Primeiro, que nós, ao percebermos alguma coisa e nós formos colocar no papel, há uma diferença entre o que a gente percebeu e o que a gente está escrevendo. E segundo, que algumas coisas que ela vivenciou nesse desdobramento não tem palavras, às vezes, no idioma que permita uma descrição precisa daquele fato, né? Tá. Tranquilo. A obra ficou muito aquém, né? Então ela teve essa decepção fruto desse gap de idioma e tradução do que ela viu e do que ela travou. Hoje, exercício de abnegação. Eu vou aproveitar logo em seguida que ela faz um comentário, no slide seguinte. Ela faz um comentário sobre a formação mediúnica, né? O trabalho mediúnico. Inclusive eu trouxe aqui, ótimo, o amigo bilheterista. Aí começamos o capítulo 7, né? Então vou apresentar esse livro aqui depois para vocês.
Biletrista é aquele que cultiva as belas artes, ou aquele que cria obras literárias, né? São os amigos dela, escritores, Charles, Victor Hugo. Os mais ásperos testemunhos costumam ser exigidos dos médiuns antes que eles se decidam a assumir a tarefa, prestando-se a trabalhos de grandes responsabilidades, se é que nos labores mediúnicos existirão desempenhos de responsabilidades menores. Não, né? O desempenho mediúnico sempre é muito sério e muito importante. A famosa iniciação, outrora exigida nas escolas de doutrinas esotéricas, né? Estamos falando do Egito, da Grécia, para se formarem os oráculos, os profetas, as sacerdotisas, não seria certamente um mito, mas necessidade que nos dias presentes parece clamar pelas atenções gerais. Então eu fiz esse destaque. E tem uma diferença muito clara entre as sacerdotisas, as pitonisas dos templos e nós, porque a realidade científica e doutrinária é pública, né? Hoje a gente compra o livro e lê Kardec e está tudo ali colocado de forma muito clara e objetiva. Deixou de ser a oportunidade dos iniciados, né? No Egito Antigo, por exemplo, os oráculos, eles se recolhiam e tinham uma série de exercícios espirituais que só aqueles iniciados podiam conhecer, e eram trabalhos mediúnicos de desdobramento, e eles faziam um trabalho muito interessante para os oráculos e para as pitonisas, né? Eles tinham que, em desdobramento, vivenciar as suas encarnações anteriores e analisar o comportamento deles junto aos mestres, né? Os mestres do oráculo, para que eles pudessem ter uma visão crítica do que eles erraram em encarnações passadas e não errassem naquela encarnação. Isso era um trabalho de iniciação brutal, né? Que a pessoa ficava trancafiada, né, no ambiente do oráculo e praticando, o que nós não fazemos mais hoje, né? Mas a prática mediúnica exige muito estudo e preparação. E ela diz, mas necessidade que nos dias presentes parece clamar pelas atenções gerais, né? Se nós estudamos e conhecemos o processo mediúnico, nós somos capazes de desempenhar melhor as nossas funções. A fim de que o intercâmbio entre a Terra e o invisível, né, essa condição de medianeiro, se exerça ainda com maior segurança e facilidade. Não ignoramos que a codificação espírita não trata dessa iniciação, pois que popularizou essa iniciação dos templos, né, do Egito, da Grécia, nessa forma, mas trata do problema da performance. Declarando mesmo taxativamente que para se comunicar, e ela diz, pois que popularizou o processo do intercâmbio, declarando mesmo taxativamente que para se comunicar o homem com os espíritos não há necessidade de preparo ou iniciação. Aí eu discordo dela, chamei essa frase de o engano. Ela se enganou. Ela se enganou porque ela se inspirou no Céu e Inferno, capítulo 10, e o capítulo 10, Kardec trata da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Então ele diz, peguei um trechinho aqui importante, livro, não há fórmulas, né? Isso está no capítulo 10 do Céu e Inferno, não há fórmulas sacramentais para evocar espíritos. Então, Kardec já combate os salamaleques, né? Quem quer que pretendesse estabelecer uma fórmula poderia ser taxado de usar de charlatanismo, visto que para os espíritos puros a fórmula nada vale. A evocação deve, porém, ser feita sempre em nome de Deus. Então ele parte do princípio moral. Então pode ser de dia, de noite, com luz, sem luz, com sol. Pois não? Eu acho que Jesus exemplificou muito isso, né? Como eram suas relações, ele com Deus, com o Pai. Beto, libera aí o microfone de bastão. Tá com som? Jesus exemplificou assim, ele fez questão de se mostrar como nós poderíamos
chegar ao Pai, a Deus, e ele fazia isso com extrema simplicidade e naturalidade, dentro das expressões simples e naturais do Pai Nosso. Sem Salamaleque. E você falou sobre fórmulas. Jesus não somente jamais utilizou isso, Jesus esteve distante das autoridades israelitas, sacerdotais, como ele não vestia vestes sacerdotais, ele não teve a coisa de se filiar, nada disso. E, na verdade, vestia túnica, sandália, e mostrava como os homens poderiam se dirigir, de forma nem eles se colocando como intermediários. Exatamente. Né? Então, isso foi uma coisa muito linda, a maneira como as relações se passavam dele para o Pai. É exatamente isso que depois a gente vai ver no livro dos Médios. Ele vai complementar aqui, você vai ver, ele diz o seguinte, ainda capítulo 10, Kardec, e eu depois vou fazer um comentário sobre o que Jesus diz, importantíssimo, né? Sobre Jesus, que Jesus simplificou, inclusive a forma de orar, né? Isso chocava, porque eu tenho muitos amigos judeus, e quem conhece, um judeu quando vai orar, é todo um rito, né? Um aparato, enrola couro pelo braço, bota um negócio na testa, para orar é quase um ritual, né? A gente senta, né? Oramos no ônibus, oramos né? Quando estamos esperando no banco, oramos em casa, orar é o ato de falar com Deus que Jesus simplificou, né? E Kardec diz, então, ainda no capítulo 10, para conhecimento das pessoas estranhas à ciência, diremos que não há horas mais propícias umas que as outras, como não há dias nem lugares para comunicar com os espíritos. Então ele começa a desmistificar. Você se comunica com espíritos quando? De dia, de noite, de tarde, de manhã, com sol, sem sol, com luz, sem luz, com luz vermelha, com luz azul, com luz cor-de-rosa, com roupa branca, roupa verde, roupa... Ele desmistifica. O que vale é o princípio moral que a Gesilda enfatizou, que Jesus nos preconizou, que não tem fórmula mágica, né? Diremos mais, que não há fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas para evocá-los, né? Então nós vamos fazer a evocação de um espírito num trabalho de dialogação, não tem nenhuma fórmula mágica, né? Não tem que bater na mesa, não tem que até acender a luz verde, não tem absolutamente. Pois não, microfone para ele. Edmundo, aqui, Edmundo, aqui. Pega o microfone e leva ali para ele poder falar para nós, por favor. Pega o microfone. Espera o microfone, por favor. O Chico Xavier disse que o telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. Exatamente. Eu escutei isso e nunca esqueci isso. Mas é fato, mas isso é verdade. O que a gente está falando é evocar, ele toca, né? Você evoca. E aí Kardec fala, nesse capítulo 10, que não há necessidade alguma de preparo ou iniciação. Ele está falando não sobre estudo, ele está falando sobre salamaleques, né? Palavras mágicas, danças, não precisa ter luzes especiais, não precisa ser de dia, não precisa ser de noite, não precisa ser de tarde, não precisa ser com roupa branca, com roupa azul, com roupa abóbora, com roupa amarela, não. É princípio moral. Então, o capítulo 10 que a Ivone chama, né? Vamos voltar lá na Ivone. Ela diz assim, declarando mesmo, quer dizer, ela diz que Kardec declara taxativamente que para se comunicar o homem com os espíritos não há necessidade alguma de preparação e iniciação. E ela estava falando sobre o trabalho dos oráculos, do estudo que eles faziam. A gente não precisa daquela coisa hermética, mas a gente precisa de muito estudo. E o texto que ela se apoia para fazer essa declaração, Kardec diz que não precisa preparo ou iniciação de caráter cabalístico, de caráter de fazer, como ele diz aqui, né? Não há fórmula, não há palavras, não há nada, é simples, é um princípio moral. Então, Kardec não diz isso, Kardec diz, temos que estudar sim, e muito. Então, é importante que a gente não se engane, por isso que eu chamei do engano, né? Educação mediúnica é fundamental no aperfeiçoamento da nossa atividade de intercâmbio entre encarnados e desencarnados, que é nulo o emprego de qualquer sinais ou objetos materiais para atraí-los ou repeli-los, né? Aí você bota lá
brochinho lá, um cordãozinho que vai afastar os maus espíritos. Não existe isso. O que afasta a companhia dos maus espíritos? É um pensamento sintonizado com o bem, né? É a mente alinhada com as entidades superiores. Agora, e se eu usar um negocinho lá, um pé de não sei o quê, um pé de coelho, né? Não vai adiantar absolutamente nada, né? Como eu sempre brinco aqui, água fluídica a gente bebe porque é um benefício da espiritualidade, né? Pela fluidificação das águas. Mas tem pessoas que trazem litros de água, né? Então não adianta tomar banho de água fluídica que não vai limpar as máculas do passado, né? As besteiras que nós fizemos, já fizemos, estão lá, e não é com água fluídica que você vai escovar lá o corpo e vai melhorar. Bastando para tanto o pensamento, e finalmente que os médiuns recebem deles as comunicações sem sair do estado normal, tão simples e naturalmente como se tais comunicações fossem ditadas por uma pessoa vivente. Só o charlatanismo poderia emprestar às comunicações formas excêntricas, enxertando-lhes ridículos acessórios. Então, é esse texto que Kardec diz. Então, o engano se compõe, na FEB, sobre educação mediúnica, diz: a atividade destinada ao estudo, educação e desenvolvimento de médiuns obedece a um programa teórico-prático baseado nas obras de Allan Kardec, em especial o Livro dos Médiuns. Então, a FEB, para nós nos tirar desse engano, recomenda como obra base o Livro dos Médiuns, que temos que dominar profundamente, e de autores encarnados e desencarnados de reconhecida idoneidade doutrinária. Mas o pilar, né, da formação mediúnica, segundo a FEB, é Livro dos Médiuns, e Kardec esgota, né? Eu diria que as obras complementares são ricas e nos instruem muito, mas se nós não dominarmos o pilar, né, o edifício fica torto, porque a base é Kardec, exatamente, a base é Kardec. É Kardec que nos leva no caminho. Então, eu quis fazer esse repasse, porque a gente lendo desavisadamente a Ivone, parece que Kardec taxativamente preconiza que não é preciso nenhuma preparação. É claro que existem fenômenos que funcionam. Eu recomendo, por curiosidade, esse romance da Hermance Dufour. Isso é um livro velho pra caramba, comprei num sebo. Esse aqui, ela psicografou 2 livros, e importante, Hermance Dufour psicografou esses 2 livros sobre Joana d'Arc e o rei Luís, né, São Luís, em 1854, antes de Kardec ter editado o Livro dos Espíritos em 1857. Né? Ela era uma médium importante, né, tinha desdobramentos assim como nossa querida Ivone, e era tido como louca, mas escreveu romances lindíssimos, esse da Joana d'Arc, muito interessante, escrita pela própria, e o pai dela, que era um importante industrial na França daquela época, da nobreza francesa, bancou o livro dela e publicou antes de Kardec. Então nós temos um livro espírita, né, uma psicografia, Hermance Dufour. Hermance Dufour foi importantíssima no princípio, quando Kardec investigava o Livro dos Espíritos, ela foi uma das médiuns muito usadas. Então tem um livro dela, a pessoa fala: então é possível, sem conhecer Kardec, fazer psicografia? Mediunismo existe desde que o mundo é mundo, eu me chamo Raimundo. Então, no Egito tinha, as pitonisas na Grécia, sempre teve. Mas hoje, o espiritismo, à luz da doutrina, se faz baseado em Kardec. Realmente, para nos comunicarmos com os espíritos, não será necessário senão possuir dons mediúnicos. Tal o caso da Hermance Dufour. Mas não basta, para nós não cairmos em armadilhas importantes. Nós sabemos que os espíritos comunicantes são dos mais diversos padrões evolutivos e vibratórios, né? E eles nos levam a enganos importantes. E nós somos levados a crer, né, que estamos fazendo prodígios da inteligência e são mistificadores que estão nos usando. Então, o conhecimento doutrinário nos dá a clareza e a certeza de fazer uma crítica adequada às comunicações, né?
Eu não me esqueço uma vez aqui, muitos anos atrás, desenvolvimento mediúnico, isso já tem tempo, um rapaz que estava aqui em desenvolvimento mediúnico, e num dia ele psicografou páginas de Balzac, Honoré de Balzac, Victor Hugo, Albert Einstein, não sei o quê. Perturbação espiritual nítida, não precisa ser nem um expert. Você vê que ele estava obsediado e tal, mas achando que estava fazendo prodígios da mediunidade. É fascinação. Fascinação. Então, eu faço esse repasse. Para nos comunicarmos com os espíritos, não será necessário, se não possuir dom mediúnico. Sim, tem que ter dom mediúnico, mas não basta isso. É preciso uma educação mediúnica severa. Todavia, os fatos e a experiência testemunham que para a mediunidade apresentar bons frutos, será preciso algo que poderemos classificar de iniciação. Treinamento, educação. Os instrutores espirituais, por sua vez, assim como os demais ensinamentos firmados pelos colaboradores de Allan Kardec, são incansáveis em advertir os médiuns quanto a uma elevação de vistas no exercício da faculdade, uma renovação cuidadosa do próprio caráter, um critério e uma reeducação do Evangelho. Quer dizer, é nós nos aprimorarmos moralmente para que nós possamos expressar obras das entidades superiores, né? As entidades superiores só vão se manifestar no nosso meio se nós estivermos moralmente preparados para isso e dermos canais adequados. Que outra coisa não seria senão uma iniciação, conquanto efetivada a revelia de imposições acadêmicas e inteiramente subordinada à boa vontade, ao esforço e ao discernimento do próprio médium, sem sequer o afastar de sua vida comum de relação. É o que nós fazemos, né? Nós não internamos ninguém para fazer desdobramento e ficar fazendo autocrítica de encarnações passadas, trancada numa sala. Não, nós estamos aqui debatendo abertamente o que é importante nesse aprimoramento moral. O que parece mais meritório e honroso do que as antigas iniciações realizadas sob o julgo férreo das academias de doutrinas secretas, né? Dá para fazer mais um slide. Tradição esotérica. Desconhecemos se com os demais médiuns se passarão os fatos que conosco se passaram, marcando o estabelecimento definitivo de nossas tarefas mediúnicas. É possível, porém, que pertencendo como espírito a uma falange de iniciados orientais, hindus e egípcios, como pupila e aprendiz que se reeduca sob sua assistência espiritual, nada mais se verificasse do que a tradição esotérica da iniciação, não obstante feita à sombra do Consolador e fora do seio das academias. E aí o que eu falo? É muito biográfico, né? Ela está falando dela, ela não está falando de nós, né? Eu, para ser bem sincero para vocês, tenho uma pálida ideia onde eu devo ter reencarnado no passado, né? Então, não tem nenhuma importância. A doutrina, sim, está sendo esclarecedora e importante na minha caminhada. Então, não importa se a gente foi guru na África ou foi monge no Tibete. O que interessa é que nós temos hoje Kardec, que é a base desse conhecimento científico doutrinário, que nos permite entender a fenomenologia com clareza e nos aprimorarmos moralmente. E como parafraseando a Gesilda ali, né, que precisa, o que importa é o nosso comportamento moral, né? Essa é a base de toda a nossa caminhada evolutiva, é transformação moral. O nosso grande desafio, né? Um último slide. Pelo menos de academias terrenas, pois poderemos sim pertencer a escolas ou academias espirituais, subordinadas às suas exigências e programações, ignorando, porém, durante a vigília, mas tudo abrangendo no estado de sono ou de transe. O que sabemos é que, no que nos diz respeito, houve um verdadeiro trabalho de iniciação, o qual vem espíritos exigindo longo tempo de nossa perseverança e dedicação ilimitada, pois que não terminaram ainda os testemunhos exigidos pelos mestres espirituais, testemunhos que lembrariam os dos antigos pretendentes aos segredos esotéricos nas escolas de ocultismo do passado. Vamos encerrar aqui? Falta ainda alguns slides, não faltam muitos, não?
mas eu não quero avançar sobre a hora. Então fica esse recado aqui importante, e eu acho que isso é um exercício salutar que a gente faz. Toda obra que eu leio o olhar crítico sobre a doutrina espírita, né? Eu detesto fazer comentários pessoais, mas eu vou fazer hoje, vou abrir uma exceção, vou fazer um comentário. Eu faço palestras em alguns centros como convidado e tal, e tinha uma senhora já desencarnada, que era presidente de um centro espírita, que sempre me convidava e tal, e eu sempre procuro pautar todos os meus raciocínios em Kardec, né? Kardec é a nossa diretriz, né? Não tem saída. E ela falou assim, um dia para mim, chegou, acabei a palestra, ela falou assim, vou dizer para você por que eu gosto da sua palestra. Eu falei, por que a senhora gosta da minha palestra? Porque você é Kardec na veia. Você é Kardec na veia. E Kardec é o nosso tutor, né? Kardec teve um trabalho magnífico, né? E, como ela disse para nós, é a doutrina, está ali. O Pentateuco Espírita é o nosso caminho, a nossa diretriz, a nossa base de transformação e a grande oportunidade de nós sairmos nessa encarnação melhores do que entramos. Muito obrigado, boa noite.